Olá, boa noite. Vamos para mais uma aula de correção dos exercícios de probabilidade. Nessa aula, a gente vai corrigir os exercícios da aula 6 e 7, na terça-feira da aula 8. E aí a gente finaliza o conteúdo de probabilidade e vai para outro conteúdo. Então, vamos lá? Então, vamos começar aqui nossa terceira aula de correção dos conteúdos, né, de probabilidade. Essa primeira parte não tem muito a ser dita, né? E a gente vai aqui no segundo slide, revisando o que a gente vai ver hoje, tá? De correção. Então, se o evento for um evento condicional, o que é um evento condicional? Ocorrerá dado que ocorreu B, certo? A gente vai estar calculando a probabilidade condicional. E aqui eu coloquei a fórmula. Tem várias fórmulas, né, de probabilidade condicional. Essa é a probabilidade condicional de ocorrerá, dado que já ocorreu B, que pode ser o número de elementos da interseção sobre o número de elementos de B, já que ocorreu B. Eu posso trocar isso aqui também por P. E por que ele não quer escrever? Eu não sei. Eu posso também trocar por P, que é uma outra fórmula, se eu trocasse o número de elementos por probabilidade também. Mas como eu já tenho aqui o teorema com o P, aí eu preferi não usar, tá bom? Usei aqui o N e o P para ficar diferente, para vocês terem aí duas opções. E aí a gente também vai ver aquela parte bem inicial, não aplicação, tá? De definição. Da parte de eventos independentes e de eventos dependentes. Então, a gente vai ver que os independentes, né, a ocorrência de um não interfere na ocorrência do outro, ou seja, o espaço amostral fica preservado, e nos dependentes, a ocorrência de um interfere na ocorrência do outro, o espaço amostral muda, certo? Se a gente tem eventos independentes, a gente vai ver que quando ocorrer P de A, esse mesmo vai ser o mesmo valor de P de A, dado que ocorreu B. E P de B vai ser o mesmo valor de P de B, dado que ocorreu A. E por causa disso, nessa formulazinha aqui do teorema do produto, a gente pode substituir o P de B barra A por P de B apenas, já que os valores são iguais. Então, a gente faz uma substituição aqui e chega nesta fórmula, tá? Mas isso é de uma forma muito intuitiva que a gente usa na aplicação, né? E se a gente não tivermos eventos independentes, esses valores serão diferentes e a gente volta normalmente a usar o teorema do produto para calcular, então, a probabilidade da interseção de dois eventos, certo? Que é o foco principal dos eventos independentes e dependentes, ou para usar o teorema da probabilidade total. Tudo bem? Então, vamos lá ver primeiro a parte de condicional, que foi toda a aula 6, e depois essa parte de definição mais intensa aí de eventos independentes e dependentes. Aí, para a próxima aula, fica apenas os exercícios práticos de eventos independentes e dependentes, aquela aplicação mais prática de calcular o teorema do produto e usar o teorema da probabilidade total. Tudo bem? Continuando a numeração, né? Por isso que está aí em 34. Em uma escola de idiomas com 2.000 alunos, 500 alunos fazem o curso de inglês, 300 fazem o curso de espanhol e 200 cursam ambos os cursos. Selecionando-se um estudante do curso de inglês, qual a probabilidade dele também estar cursando o curso de espanhol?
A gente sabe, né, coloquei ali inglês e espanhol no espaço amostral, a primeira coisa que a gente coloca sempre são os elementos da interseção, né, se houver. Então, aqui, como ele está falando que 200 estão cursando ambos os cursos, eu encaixo lá aquela informação, 200. E aí, depois, eu vou encaixando o resto, né? De inglês, quantos fazem? 500. E aí, aqui já tem 200, sobram 300. Quantos fazem o de espanhol? 300. Então, aqui já tem 200, sobra 100. E de um total de 2.000 alunos, a gente já viu aqui na união que a gente tem 500 com mais 100, 600. A gente só tem 600. Ou seja, 1.400 estão aqui do lado de fora, né? Desse espaço amostral. Então, ele quer saber, selecionando um estudante do curso de inglês, se esse é do curso de inglês, ele não pode estar cursando apenas espanhol, nem pode estar cursando nenhum dos cursos. Eu já sei que ele é do curso de inglês. Tá bem claro isso aqui, ó. Eu selecionei do curso de inglês. Não tem sabendo o que, dado o que, mas ele está afirmando que foi selecionado desse curso. E pede a probabilidade dele também, aí pode aparecer isso aqui, tá? Estar cursando o curso de espanhol. Então, a probabilidade dele também estar cursando o curso de espanhol é 200 desse total, que é 500, que é justamente essa informação aqui do número de alunos que estão cursando inglês. Então, 200 sobre 500, eu não precisaria usar essa anotação precisa, tá? Eu coloquei só para vocês saberem que sempre vai ser a interseção, né? A condicional de ele estar cursando espanhol, dado que ele está cursando inglês, vai ser sempre os elementos da interseção sobre o número de elementos desse espaço amostral linha, tá? Então, vai ser sempre o número de elementos dessa interseção, e nesse caso aqui, como foi dado o número de elementos de inglês, se eu quisesse usar a anotação mais precisa, seria isso, sobre SI, e aí seria 200 sobre 500. Mas vocês podem colocar P igual a 200 sobre 500, está tudo certo, simplifica por 100, dá 2 quintos, 0,440%. Tá bom? A anotação matemática aqui, para o nível de vocês, é o que menos importa. Se vocês colocarem P igual a 200 sobre 500, beleza, vai resolver a questão. No lançamento de um dado não viciado, o resultado foi um número maior do que 3. Qual é a probabilidade de ser um número par? E aí, o que eu fiz? Aqui eu não chamei de S'. Para resolver essa questão, eu criei um espaço amostral alternativo, que seria esse meu espaço aqui do SI, que eu estou chamando de S', tá? SI não, número de elementos de I. Que esse I é que eu estaria chamando aqui de S', porque muitas vezes fica mais fácil de fazer isso. Então, eu tenho dado não viciado. Eu sei que o meu espaço S é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só que eu já sei que o resultado foi um número maior que 3. Então, eu criei um S', com os números do resultado do dado maiores que 3, que é o 4, 5 e o 6. E aí eu quero saber a probabilidade desse, dado que isso aqui ocorreu, tá? Que o resultado é maior do que 3, qual a probabilidade dele ser um número par? E quais são os números pares que eu tenho aqui? 4 e 6. Então, a probabilidade vai ser 2 de 3, né? Aqui eu tenho 2 números, aqui eu tenho 3, então 2 terços, que é aproximadamente 67%. Então, eu não preciso ficar aqui na primeira questão, né, na 34, houve vantagem em montar o diagrama, mas nem sempre vai ser mais rápido montar o diagrama. Tem questões que são muito simples de você montar um conjunto, principalmente um conjunto modificado, para ir mais rápido, né? Para fazer a sua probabilidade condicional. Então, de novo, quando a gente estiver falando de probabilidade condicional, possivelmente vocês não vão usar nenhuma daquelas fórmulas. Aquelas fórmulas são usadas muito mais no teorema do produto, para eventos independentes e dependentes, do que exatamente aqui
em probabilidade condicional. Questão 36, em uma pesquisa realizada com 1.100 moradores da cidade de Currais Novos, identificou-se que 650 consomem queijo manteiga, 600 consomem queijo coalho, sabendo que neste grupo de moradores existem aqueles que consomem os dois tipos de queijo e todos os pesquisados consomem pelo menos um dos dois tipos. Quando ele fala aqui que todos os pesquisados consomem pelo menos um dos dois tipos, ele está dizendo que não vai ter aquele valorzinho que fica lá fora do meu diagrama, tá? Não vai ter elementos faltantes. Ao se escolher aleatoriamente um morador que gosta de queijo manteiga, aqui ele te deu a condição, a probabilidade que ele também consuma queijo coalho, tá? Então, foi dada aqui uma condição pré-existente e depois ele pediu também o queijo coalho. Eu gosto dessa questão com diagrama de Venn. Então, antes de eu montar o diagrama, eu vejo como não sobra ninguém e ele não te dá os elementos da interseção. Se você somar aqui os moradores que consomem queijo manteiga e os moradores que consomem queijo coalho, vai dar 1.250. Só que eu não tenho 1.250 moradores, eu tenho 1.100 moradores. Então, se eu excluir esses 1.100 moradores, esses 150 aqui são os que consomem queijo manteiga e também consomem queijo coalho, tá? Já que alguns moradores consomem os dois tipos de queijo, foi dado isso no problema. Então, a primeira informação que eu vou colocar aqui do queijo manteiga e do queijo coalho é o que consome os dois, que é 150, que eu já fiz a conta. E aí eu vou encaixando as outras informações. Então, aqui, ó, de 650 que consomem queijo manteiga, que já tem 150, falta 500. De 600 que consomem queijo coalho, aqui já tem 150, falta 450 para dar 600. Se você somar tudo, isso aqui vai dar 1.100 moradores. E aí, o que ele quer? Eu escolhi aleatoriamente um morador que gosta de queijo manteiga. Se eu já sei que ele gosta de queijo manteiga, eu tenho que excluir este valor aqui. Porque esses moradores não gostam de queijo manteiga, tá? Então, aqui eu estou olhando para este espaço amostral linha, que são esses 650 moradores que gostam do queijo manteiga, e eu quero saber a probabilidade dele também consumir queijo coalho. Então, aqui também seria S'. Ou, se eu quisesse escrever a notação completa, a probabilidade dele comer queijo coalho, dado que comeu queijo manteiga, que gosta de queijo manteiga, né, seria o número de elementos da interseção de manteiga e coalho sobre o número de elementos de quem consumiu, quem gosta de manteiga, né? Porque foi essa informação que foi dada. Ou esse S', que é quando a gente risca aqui esse númerozinho. E aí vai ter 150, que é o que gosta dos dois, sobre 650, que é o que gosta de manteiga. Simplifica por 10 e simplifica por 5, 3 trezeavos, que é aproximadamente 23%. Questão 37, eu também criei um S', que ficou mais fácil do que escrever todas as 52 cartas do baralho, tá? Na extração de uma carta de um baralho de 52 cartas, saiu uma carta de paus. Qual é a probabilidade que a carta retirada seja um rei? Bem, saiu uma carta de paus, essa informação dada do problema. Isso que foi dado para ser condicional, né? Então, aqui eu escrevi todas as cartas de paus. Muito bem. E aí eu quero saber qual a probabilidade de retirar um rei. Bem, só tem um rei dentre essas 13 cartas, que seria esse evento aqui. Então, a probabilidade é 1 trezeavos, tá? Número de elementos de A sobre o número de elementos de S'. É quase que como montar uma probabilidade simples, né? Considerando os dados que já foram dados. E aí eu tenho aproximadamente 8%. Então, assim, claro que com a prática que vocês vão fazendo isso mais rápido, né? Quando vão montar essa linha, quando vão montar o diagrama. Essa 36 tem bem cara daquela de
de montar conjunto mesmo, de questão de conjunto, né? A probabilidade é apenas um detalhe, assim como na 37. Mas ela tem essa cara de operação de conjunto, que a 37 tem um pouco menos. Então, algumas vocês vão resolver mais rápido, outras não. 38. De uma urna contendo 5 bolas pretas e 7 bolas brancas, retira-se sucessivamente, sem reposição, 2 bolas. Qual é a probabilidade de a primeira bola retirada ser preta, sabendo que a segunda bola retirada foi branca? Bem, sabendo que apareceu a expressão, eu estou dizendo que a segunda bola retirada foi branca, tá? Então, aqui, ó, segunda bola retirada foi branca. Ela vai acontecer, a branca, sendo a primeira preta ou a primeira branca, nessas duas situações. Então, isso aqui é aquele meu S'. Eu, ao invés de considerar todas as possibilidades, preta preta, preta branca, branca branca, branca preta e branca, e falei tudo já, né? As 4 possibilidades. Ao invés de considerar tudo, eu estou criando um S', porque o S seria assim. O que pode sair? O que pode sair é branca e branca, branca e preta, preta e branca e preta e preta. Esse seria o meu S. Só que eu já sei que a segunda bola retirada foi branca. Então, aqui, esses casos possíveis eu estou colocando de verde, porque ele corresponde ao meu S'. Eu estou criando apenas aqueles casos em que a segunda bola retirada foi branca. E aí eu tenho a seguinte situação. O ou é a união, que está associado ao princípio aditivo, lá da análise combinatória, que a gente já viu, por isso aqui eu estou somando. Aqui eu tenho 5 bolas pretas e 7 brancas, então 5 e 7, um evento não está interferindo no outro, né? Uma retirada não interfere na outra. E aqui branca e branca interfere, né? Se eu tinha 7 brancas, já tirei uma, faltam 6 para serem tiradas. Então, aqui fica 5 vezes 7, 35, 7 vezes 6, 32, 35 mais 42, 77. E aí, eu tenho esses casos possíveis. Aí, se eu já sei que isso ocorreu, criando lá o meu S', eu quero a probabilidade que a primeira bola retirada seja preta. Onde é que eu tenho minha primeira bola retirada preta? Aqui, tá bom? Então, eu só tenho esse caso, em que começa por bola preta, que é 5 vezes 7, 35. Aí é só montar minha probabilidade. Usando aqui uma notação bem rigorosa, né? A probabilidade que a primeira bola retirada seja preta, sendo que a segunda é branca, que foi o que ele falou, né? Sabendo que a segunda é branca, é o número de elementos da interseção, porque realmente é a interseção dessas duas situações, sobre o número de elementos desse novo espaço amostral, né? Eu poderia colocar apenas P é igual a 35 sobre 77, sem esse rigor de notação. E aí dá para simplificar por 7, que vai dar 5 11avos, aproximadamente 45%. Uma forma mais rápida que a gente tem de fazer isso, né, porque a gente já fez cálculo disso em eventos dependentes e independentes, na aplicação prática, seria eu verificar, né, que aqui o meu espaço amostral inicial é de 12 bolas, certo? 5 mais 7, e que eles são eventos dependentes, porque, dependentes, porque está escrito aqui que é sem reposição, e aí eu vou alterar o espaço amostral na segunda retirada. Então, se o meu primeiro espaço amostral tem 12 bolas, então o meu segundo espaço amostral da minha segunda retirada seria de 11 bolas. E eu tenho um número 5 de bolas pretas e 7 de bolas brancas. E a primeira retirada eu sei que foi branca. Se eu quero retirar a segunda, quer dizer, a segunda bola retirada, a segunda retirada foi branca. Se eu quero tirar a primeira preta, branca não interfere na preta, na quantidade de pretas, né? Então, eu continuo com 5 unidades de quanto? De 11. Eu poderia montar essa probabilidade direto também.
usando um raciocínio bem lógico, né? Daqueles eventos dependentes. E chegaria exatamente na mesma solução, tá bom? Sempre eu vou fazer esse link, né? Já que a gente já viu tudo. E se for possível de resolver de mais de uma forma. Uma urna contém 15 bolas numeradas de 1 a 15, retira-se uma bola ao acaso e vê-se que, dado que, sabendo que, constata-se que, ou apenas se dá a informação, que o número é maior do que 6. Também vou criar um S'. Eu tenho o meu S, as bolas numeradas de 1 a 15, mas eu não vou trabalhar com todos eles. Por quê? Porque eu já verifiquei que o número é maior que 6. Então, eu vou criar aqui um S', que são todos os números dentro desse espaço amostral que são maiores que 6. Aí, eu quero a probabilidade desse número ser múltiplo de 3. Eu vou tirar apenas os múltiplos de 3 daqui, que são 9, 12 e 15. E montar a probabilidade, que vai ser 3 nonas. E aí, eu posso simplificar por 3, vai dar 1/3, aproximadamente 33%. Mesma coisa ao 40. Dois eventos A e B de um espaço amostral equiprovável finito são tais que... Mesma coisa não. Aqui ele te obriga a usar o teorema, né? Ele te deu a probabilidade de interseção, te deu a probabilidade de A e pede a probabilidade de B, de ocorrer B, dado que já ocorreu A, que é justamente a probabilidade que a gente precisa aqui, é a probabilidade de A. Então, é só aplicar o teorema diretamente. Eu tenho aqui que a probabilidade de ocorrer B, dado que já ocorreu A, é a interseção sobre a probabilidade de A. E aí é só substituir os valores, né? Aqui 3/5, aqui 2/3, e fazer a conta de divisão de fração, que é repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, né? Então, fica aqui 3/5 vezes 3/2, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 2, 10, 3, 9 décimos, 0,9, igual a 90%, tá? E aí, aqui sim, você é obrigada a usar o teorema, ok? E aí vem as questõezinhas de tabela, se eu não me engano, são 2 questões de tabela, que é mais fácil ainda calcular a probabilidade condicional, né? Bem tranquilo olhar na tabela esses valores, mesmo assim, esquema daquelas exclusões, eu não preciso usar fórmula nenhuma. Um levantamento feito com 200 funcionários de uma empresa apresentou o seguinte resultado, aí vem a tabela, sorteia-se um funcionário ao acaso, se o sorteio fosse feito entre os não fumantes, então se eu estou aqui entre os não fumantes, eu estou olhando para esse total de 120, eu quero a probabilidade que seja homem, quantos homens eu tenho? 30, então é 30 de 120, simplifica por 10, simplifica por 3, aqui eu não usei nenhum rigor matemático, tá vendo? Vai dar 1/4, 0,25, 25%. Aí embaixo, sabendo que o sorteio foi feito entre as mulheres, quantas são as mulheres? 100. Só olhar aqui o total de mulheres. Qual é a probabilidade que seja fumante? Quantas fumantes mulheres eu tenho? 10. Vai ser 10 sobre 100. Simplifica por 10, dá 1/10, que é 0,1, igual a 10%. Então, é muito tranquilo fazer probabilidade condicional de tabela. Só ver esse novo espaço amostral que você pode criar, né? Sem precisar usar o teorema. Mesma coisa 42. Uma companhia de seguros analisou a frequência com que 2.000 segurados, 1.000 homens e 1.000 mulheres usaram o hospital, os resultados estão apresentados na tabela. Qual a probabilidade que um homem segurado use o hospital? Então, eu já dei que o homem é segurado. Então, cadê os homens segurados? Estão aqui. São 1.000 homens segurados, certo? Inclusive, está aqui escrito 1.000 homens. Então, o meu S' corresponde a 1.000. Aí, ele quer que use o hospital. Onde é que está usando o hospital? Aqui, ó, 100. Então, 100 de 1.000, só simplificar por 100, dá 1/10, 0,110%. Qual a probabilidade de quem usa o hospital
Quem é que usa o hospital? Tá aqui, ó. Quantas... Deixa eu fazer de ir apagando, que esse aqui vai ficar... Senão vai ficar... Ih, gente, desculpa. Vai ficar... Eu acho que eu limpei. Mas agora eu não tô nem conseguindo selecionar. Ah, selecionei caneta. Aqui, ó. Usaram o hospital. Não sei por que ficou daquele jeito, não, tá? 250. Não sei nem o que eu fiz. Espero que eu não tenha feito muita besteira. 250 usaram o hospital. Ele quer que seja mulher. Bem, ser mulher, eu tenho quantas mulheres? 150, de 250. Então, eu coloco aqui, monta a probabilidade, 150 de 250, simplifico por 10, simplifico por 5, vai dar 3 quintos, que é 0,660%. E aí, a probabilidade de um segurado que não usou o hospital, quantos segurados não usaram o hospital? 1.750. 1.750, qual a probabilidade dele ser homem? Onde é que estão os homens? Aqui, 900 de 1.750. Eu fiz errado aqui. 900. Aqui vai ser... Simplifica por 10. Aqui era 100. Simplifica por 5. Pode ser que dê para simplificar mais. Por 5 dá 35. Aqui por 5, já que eu alterei, né? Por 5 vai dar 18, não dá para simplificar mais. Aí altera isso aqui depois e altera o resultado aproximado, tá? Só dividir 18 por 35. E aí vai ter a probabilidade de um segurado que não usou o hospital ser homem, ok? Muito bem. E aí a gente termina a probabilidade condicional. Essa daqui já, ó, a gente estava na aula 6, aqui a gente já está na aula 7, que é aquela parte chatinha de eventos independentes, tá? São poucos exercícios e eu vou tentar fazer o mais rápido possível, dentro das minhas possibilidades. Eu fui dividindo cada questão em 2 slides, porque é meio grandinho, mas eu vou tentar falar bem rapidinho, tá? A explicação acho que é mais rápido do que eu tive trabalho aqui de fazer essa aula. Vamos lá. 12 CDs de MPB e 8 de músicas sertanejas, todos distintos entre si e sem identificação, estão guardados em uma caixa. Um estudante retira ao acaso sucessivamente com reposição. A gente já sabe que isso aqui são eventos independentes, mas a gente vai verificar, tá? Que eles são independentes. 2 desses CDs. Os eventos. O primeiro CD de música sertaneja e o segundo CD também ser de música sertaneja são eventos independentes? Aí eu chamei de B a pergunta: qual a probabilidade que os 2 CDs retirados sejam de música sertaneja? Bem, o que a gente tem, né? O que eu chamei de A. Vou verificar se os eventos são dependentes ou se são independentes. Eu tenho lá que de 2 retiradas, com reposição, a primeira retirada, eu tenho aqui no meu espaço amostral 20 CDs, que é 12 mais 8, e no segundo, se eu estou fazendo reposição, também tenho 20. Então, 20 vezes 20, 400 possibilidades, né, de retiradas. Os casos favoráveis, eu chamei de A aqui o verdinho, o primeiro CD ser de música sertaneja, e aí coloquei aqui, ó, primeiro CD sendo de música sertaneja. O segundo pode ser MPB ou sertaneja, tanto faz, né? E o segundo, considerando essa situação aqui, em que o segundo CD é de música sertaneja, aqui, ó, o segundo CD é de música sertaneja. E aí eu vou ter aqui a situação que o primeiro pode ser MPB ou música sertaneja, ou tá ligado ao princípio aditivo, união, mais, não é isso? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 8 CDs de música sertaneja e 12 de MPB. Se tiver diferente, um não interfere no outro, 8 vezes 12. Aqui, como os 2 são de sertaneja... mas tem reposição, desculpa. Também não vai interferir um no outro, porque eles estão sendo repostos.
Então, 8 vezes 8. 8 vezes 12, 96. 8 vezes 8, 64. Somou 160. Aqui a mesma coisa, ó, 12 e 8, 8 e 8, já que está tendo reposição. 12 vezes 8, 96. 8 vezes 8, 64. Também 160. E aí, eu tenho a interseção. O que é a interseção? O que está aparecendo nas duas situações. Que é esse aqui, de sertaneja, sertaneja, sertanejo, sertaneja. Tá? Já que isso aqui, esses primeiros aqui são casos distintos. Tá? Sertanejo e MPB, eu estou considerando sendo diferente de MPB e sertaneja. Tá? Muito bem. E aí, 8 vezes 8, 64. Se eu for ver aqui aquelas configurações, a probabilidade de A, eu vou montar como? Número de elementos de A, que é 160, sobre o número de elementos de S. Aqui, a probabilidade de B, eu tenho o número de elementos de B sobre o número de elementos de S. Só que esses valores são iguais, né? Então, a probabilidade de A e a probabilidade de B são 160 sobre 400, que eu posso simplificar por 10 e depois por 8, e vai dar 2/5. E a probabilidade de A barra B é o número de elementos da interseção sobre o número de elementos, no caso aqui do A barra B, sobre o número de elementos de B. Então, vai dar 64 sobre 160. A de B barra A é interseção sobre o número de elementos de A, mas é o mesmo valor, 160. Então, ambas são 64 sobre 60, que eu posso simplificar aqui por 32, que vai dar 2/5. E a gente está vendo que, então, P de A é igual a P de A barra B, e P de B é igual a P de B barra A, porque todos os valores deram 2/5, né? Então, eu sei que eles são eventos independentes, tá feita a verificação. Aí, na letra B, eu quero a probabilidade que os dois CDs retirados sejam de música sertaneja. Eu sabendo, eu não vou precisar fazer essa verificação. Eu sabendo, de acordo com a característica, já que tem reposição, e eu já sei que eles são eventos independentes, como é que eu poderia calcular essa probabilidade sem fazer aquelas contas todas? Olhando os eventos isoladamente. Então, aqui, para constar, né, eu vou calcular a probabilidade da interseção. Lá no meu espaço amostral, eu tinha 400 elementos, na interseção 64, então eu montaria a probabilidade da interseção dessa forma. Dá para simplificar por 16 em cima e embaixo, vai dar 25 avos. E aí eu vou mostrar que, usando o teorema, a gente também chega em 4/25 avos. Então, qual é o teorema? Se eu usasse o espaço amostral, retirar CDs, primeira e segunda retirada de CDs com reposição. Se eu estou considerando que esses dois eventos são independentes, não alteram um espaço amostral do outro, eu sei que a interseção pode ser o produto das probabilidades diretas. E o que são as probabilidades de quem, né? Dos dois serem de música sertaneja. Então, do primeiro ser de música sertaneja e do segundo ser de música sertaneja também, tá? Então, aqui, ó, o meu espaço amostral, ele não se altera nas duas situações, porque há reposição. Então, o espaço amostral fica sempre 20 unidades de CDs, e eu sempre também vou ter 8 unidades de CDs de música sertaneja. Então, a probabilidade do segundo ser de sertaneja e do primeiro ser de sertaneja vai ser o número de elementos que eu tenho aqui, de CDs de música sertaneja, sobre o número de elementos do espaço amostral. 8/20, que dá para simplificar por 4, que vai dar 2/5. E ambos são iguais. Quando eu jogasse lá na interseção, que é a multiplicação direta deles, 2/5 vezes 2/5 dá 4/25, que é o que a gente acharia fazendo aquele completo sem usar o teorema do produto. Então, você pode fazer sem teorema do produto, com o teorema do produto vai dar a mesma coisa, tá? O teorema do produto é para você usar se você achar que te facilita. 44. A diferença do 44 para o 43 é que aqui eu estou considerando sem reposição. Então,
se eu estou fazendo 2 retiradas sem reposição, se eu tinha 12 CDs e não vai ter reposição, meu segundo espaço amostral vai ter 11 CDs. Eu já sei que meus eventos são dependentes. Mas vou comprovar isso agora, que eles são dependentes. Como é que faz essa verificação? Pela definição. Na prática, a gente não usa isso, mas a gente está aqui numa aula de teoria, né? Que foi a aula 7. Então, mesma coisa, tá? Verificar primeiro que eles são dependentes e depois calcular a probabilidade. Então, aqui, o espaço amostral, eu tenho 20 CDs inicialmente, vou ter 19 na segunda retirada, porque é sem reposição, num total de 380 possibilidades. Os casos favoráveis são os mesmos, as quantidades que se alteram. Aqui, como é sertanejo e MPB, 8 e 12. Só que aqui é sertanejo e sertanejo, como é sem reposição, aqui passa a ser 7, né? Porque já usei aqui um sertanejo. Então, esse valor aqui, ao invés de 64, vai para 56, num total de 152. Aqui, MPB e sertanejo não se altera, fica igualzinho. Aqui, de novo, ó, mesma coisa, tá? 8 e 7, altera aqui de 64 para 56, aqui passa a ser 152. Aí, o que a gente vai fazer? A interseção. A interseção continua sendo os de música sertaneja primeiro e segundo, tá? Que vai dar 8 vezes 7, 56. Que não é 64, tá? Porque aqui é sem reposição. Eu vou calcular a probabilidade de A barra B, eu vou ter o quê? Probabilidade de A é o número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral. Seria 152 sobre 380. E probabilidade B, número de elementos de B, 152, sobre o número de elementos de espaço amostral, 380. São iguais. Eu posso simplificar aqui por 7,6, que vai dar 2/5, tá? Aqui, no segundo, a probabilidade de A e a probabilidade de A barra B e a probabilidade de B barra A também vai dar o mesmo valor, tá? Porque é 56 sobre 152, 56 sobre esse 152, tá? São dois valores, duas contas diferentes. Eu só aproveitei aqui e coloquei que é igual. E aí eu posso simplificar aqui em cima e embaixo por 8, e eu vou ter lá 7, 19 avos. Mas observe que o P de A, ele é diferente do P de A barra B. O P de A, ele é 2/5, e o P de A barra B é 7/19 avos. E o P de B também é diferente do P de B barra A, porque o P de B, ele é 2/5 e o P de B barra A é 7/19 avos. Essa diferença é que torna esses eventos dependentes, ok? E aí, como é que eu calcularia a probabilidade lá na letra B? A gente sabe, né, que aqui, voltando, o número de elementos da interseção é 56, sobre o número de elementos do espaço amostral. Então, eu fiz aqui 156 sobre 180, que eu posso simplificar por... Eu simplifiquei aqui por 4, que deu 14,95 avos. E o que eu tenho aqui, né? Para conferir, né? Se eu fosse considerar esses espaços amostrais diferentes. No primeiro retirada, eu tinha 20 bolas e 8 CDs de música sertaneja. Na segunda retirada, já bolas, ó, 20 CDs com 8 de sertaneja. Na segunda retirada, como é sem reposição, eu já tinha 19 CDs com 7 de sertaneja. Então, a primeira probabilidade vai ser 8 20avos, e a segunda vai ser 7 19avos, tá? Essa probabilidade condicional, que eu não preciso de fórmula para montar isso, porque é intuitivo. E eu continuo usando o teorema do produto, aqui eu já vou mostrar a simplificação por 4, mas aqui eu continuo usando o teorema do produto para eventos dependentes também, né? Que é a probabilidade de 1 vezes a probabilidade condicional, que a gente calcula de cabeça. E aí vai dar 14,95 avos, igualzinho. Tem que dar, tá bom? Que não tem nem simplificação ali, vai direto. Beleza.
45. Um dado não viciado é lançado e é registrado o número obtido na face superior. Em seguida, uma moeda honesta é lançada e registrada a sua face. Aí eu chamei de A essa verificação dos eventos dependentes e independentes, dependentes ou independentes, e a letra B, fazer o cálculo dessas probabilidades. Aqui é o lançamento de um dado e de uma moeda. Obviamente, a gente já sabe que quando um espaço amostral de um não interfere no outro, ele é independente. Né? Vou dar um ponto aqui para não escrever tudo. Mas vamos verificar isso, porque essa era a aula de teoria. E depois, como é que a gente calcularia essa probabilidade mais rapidinho? Então, vamos lá. Eu preferi aqui colocar o espaço amostral, tá? Do lançamento de um dado, então pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6, ao invés de fazer a conta, eu gostei mais assim. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a moeda, coroa e depois cara, tá? Eu poderia ter feito cara e coroa, faz. E aí, o que é o evento A? Sair 5 no dado. Onde é que sai 5 no dado? 5 coroa e 5 cara. E qual é o evento que eu chamei de B, né? Sair coroa na moeda. Onde é que sai coroa na moeda? Em todos esses pares ordenados, certo? Onde é que está a interseção deles? O único par ordenado comum seria sair 5 no dado e coroa na moeda, que é exatamente a probabilidade que ele quer calcular, né? A probabilidade de A é o número de elementos de A sobre o número de elementos de espaço amostral. Aqui eu tenho 12 pares ordenados. Aqui eu tenho 2 pares ordenados. Então, 2 sobre 12, que simplificado por 2 dá 1/6. Aqui, de P de A barra B, é o número de elementos da interseção sobre o número de elementos de B. O número de elementos da interseção é 1. Eu só tenho um par ordenado aqui. Aqui em B eu tenho 6 pares ordenados, então dá 1/6. A gente está vendo que aqui P de A é igual a P de A barra B, porque deu 1/6 aqui, e aqui também deu 1/6, mas a gente ainda precisa verificar que P de B é igual a P de B barra A, tá? Então, P de B, como é que eu monto? O número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral, 6 sobre 12, que simplificado por 6 vai dar meio, e o P de B barra A vai ser o dos elementos da interseção, que é 1, sobre o número de elementos de A, que é 2. Então, meio. Também eles são iguais. Então, P de B é igual a P de B barra A. Se eles são iguais, isso é o suficiente para mostrar que os eventos são independentes. E aí, como é que eu calcularia a probabilidade? Só voltando aqui, né? Na interseção, eu tenho um elemento do espaço amostral de 12. Então, a probabilidade seria 1/12 da interseção. Como é que eu calcularia isso sem abrir aqueles espaços amostrais, usando o teorema, né, do produto aplicado para eventos independentes? Eu tenho que o espaço amostral do dado tem 6 elementos e sair 5 é 1, então eu tenho lá que a probabilidade é 1/6, e o espaço amostral da moeda é cara e coroa, tem 2 elementos, sair coroa é 1, vai dar meio, que são aqueles eventos elementares, né? 1 sobre o número de elementos do espaço amostral. Beleza, aí eu posso fazer o produto deles, 1/6 vezes 1/2, que vai dar, analisando eles separadamente, né, que vai dar 1/12, que é exatamente a mesma coisa que a gente viu aqui em cima, tá? E aí fica bem rapidinho de resolver. A probabilidade da interseção, né, que é quando eu tenho aqui obter o número 5 e coroa. Então, eu tô querendo aqui calcular a interseção de 2 eventos. O 46, acho que só tem mais um exercício, se eu não me engano, 46 e 47. O 46, ele tem um baralho de 52 cartas, extraído uma carta ao acaso, seja os eventos, carta de copas, a carta de rei. Eu quero saber se os eventos são independentes, o A e B,
E a letra B, a probabilidade de retirar uma carta do baralho. Como esse aqui não vale a pena montar 52 cartas, eu fiz meio que direto, assim. Tá? Então, aqui, ó, eu peguei todas as cartas de copas, enumerei todas as cartas de copas, aqui enumerei todas as cartas de rei. Automaticamente a gente faz a interseção, né? A única carta comum é o rei de copas, que tá aqui. Muito bem. Aí eu quero saber se os eventos são independentes. Bem, eu tenho que o PDA, número de elementos de A sobre o número de elementos do espaço amostral, apesar de não ter feito espaço amostral, tá aqui, 52 cartas. Então, aqui eu tenho 13 cartas sobre 52, que se eu simplificar por 13, vai dar 1/4, certo? E a probabilidade de A barra B, o evento dado seria o B, então eu tenho que ter a quantidade de elementos de B, que é 4, certo? Aqui, sobre a quantidade da interseção, que é 1. Então, 1/4. Eu fiquei aqui com 1/4 e 1/4. Ou seja, P de A é igual a P de A barra B. A primeira parte está sendo conferida, já que a gente está verificando que os eventos são dependentes ou independentes. Esse das cartas também, cuidado, alguns eventos serão, não tem como você, eu falei que nem sempre é fácil você verificar isso. Alguns exercícios de carta vai ser dependente, outros independentes. Muito cuidado, não tem como você identificar igual aqueles primeiros. Então, a única forma de você identificar se eles são dependentes ou independentes é fazendo a conta, tá? Mas aí também não te exige aquela aplicação direta, igual, não tem aplicação direta como aqueles exercícios que eles usam o teorema do produto para calcular a interseção. Aí é mais um caso mesmo de verificação se são dependentes ou independentes. Probabilidade de B, número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral. Cadê? Minha caneta sumiu. Tá lá em cima. Ó, número de elementos de B sobre o número de elementos do espaço amostral. 4,52 avos. Dá para simplificar por 4, 1,13 avos. Beleza. E a probabilidade de B barra A? O evento dado foi o A. Então, aqui a gente tem o número de elementos de A. 13 sobre o número de elementos da interseção. E aqui o número de elementos da interseção. 1 13 avos. De novo, aqui tem 1 13 avos, 1 13 avos. A gente verificou que a probabilidade de B é igual à probabilidade de B barra A. Então, eu sei que eles são independentes, tá? E aí, se eu quisesse escolher a probabilidade dela ser de copas e, que é a interseção, ser um rei. É só fazer o produto direto, né? Desses eventos A e B. Da interseção, né? Já que eu sei que eles são eventos independentes. 1/4, que foi o que a gente viu aqui. Que a gente poderia ter feito diretamente assim, ó. A probabilidade de ocorrer dela ser de copas. Qual a probabilidade dela ser de copas aqui, ó? 1/4, certo? É essa situação que a gente tem, 1/4. E aqui, a probabilidade de ser um rei. Qual a probabilidade de ser um rei desse evento aqui? 1/13. Por isso que eu aproveitei esse slide, tá? Que ficava bem facilzinho de mostrar. Que aqui, nesse evento, é 1/13. Aqui, nesse evento, é 1/4. Tá? E aí, eu vou ter 1/52, que seria a probabilidade da interseção mesmo, né? 1 do espaço amostral 52. Então, dá para calcular a probabilidade da interseção usando o teorema do produto. Tanto faz usar o teorema do produto aqui ou não, para mim é indiferente, eu acho tão fácil quanto. Tá legal? A questão de 47 é de tabelinha, para a gente finalizar e ver como é que seriam essas informações da tabela, né? E aí, na próxima aula, a gente vê, então, as aplicações diretas lá da probabilidade do teorema total, teorema do produto com eventos dependentes e independentes, como é que isso vai ocorrer. Muito bem. Tem lá o segundo ano A da Escola Viva, tem 30 alunos, cada aluno estuda uma língua estrangeira e outra língua, uma disciplina opcional, de acordo com a tabela. E aí tem lá, ó, francês e espanhol, são as línguas estrangeiras, xadrez, dança e música, as disciplinas opcionais.
calcule a probabilidade de um aluno selecionado ao acaso estudar xadrez, sabendo que ele estuda francês. Sabendo que ele estuda francês, eu vou olhar lá a galera que estuda francês, isso aqui é de condicional, né? Cadê a galera que estuda francês? 18 pessoas, e vou retirar essa pessoal de que estuda francês, quem estuda xadrez, que é 10. Então, dá 10 18avos. Tá? Que eu posso simplificar aqui por 2. Não botei valor percentual aqui não, tá? Que dá 5 nonos. Ok. E qual a probabilidade de um aluno selecionado ao acaso estude xadrez e estude francês? Bem, a interseção na tabela é moleza de ver, né? Onde é que eu vejo o cara que estuda francês e xadrez? Aqui, ó, na dupla entrada a gente vê que, olha, xadrez e francês, 10. De um total de quanto? De 30. Probabilidade da interseção. Eu não preciso usar teorema nenhum para esse, tá? Simplifico por 10, vai dar 1/3. E aí, lembre-se desses valorizinhos aqui que eu vou passar para lá. 5 nonos, probabilidade de x barra f, e 1/3 probabilidade da interseção. Muito bem. E aí, na letra C, ele pede, verifique se os eventos aluno estuda xadrez e aluno estuda francês são eventos independentes. É um caso também em que é difícil você identificar se eles são dependentes ou independentes. Só fazendo a conta. E aí a gente tem o seguinte, que a probabilidade de estudar xadrez vai ser 15 do total de 30 alunos. 15 sobre 30, que simplificado por 15 dá meio. E a probabilidade de estudar francês vai ser 18 de um total de 30 alunos. Então, 18 sobre 30, simplificado por 6, dá 3/5. E a gente viu o quê? O que a gente vê, né? Que 5 nonos, que é aquela probabilidade de x barra f do slide anterior, é diferente de meio, que é a probabilidade de x. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui não teria que ser igual? De fato, se eu fizer, a gente viu que a probabilidade da interseção era 1/3, lembra, no slide anterior? E se eu fizer como usando o produto, como se eles fossem independentes, a probabilidade de x é meio, que está aqui, a probabilidade de f é 3/5, e quando eu fizer esse produto, 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 5 dá 10, e 1/3 é diferente de 3/10. Então, os valores realmente são diferentes. Só que ainda assim eu posso usar a probabilidade condicional, né? Que seria a probabilidade de estudar francês, que está aqui, 3/5, vezes essa probabilidade que a gente calculou no slide anterior, que é 5 nonos, que a gente faz olhando a tabela. E aí, 5 com 5, simplificado por 5, né, dá 1. Aqui, simplificando por 3, dá 1, e aqui dá 3, e vai ficar 1/3. Então, todas as vezes que os eventos forem dependentes, que é o que a gente verificou aqui, a gente vai realmente ter essa situação, que não vai ser o produto direto das probabilidades, mas essa probabilidade condicional que a gente calcula de cabeça ainda poderá ser usada. Então, eu acho que com isso a gente fecha bonitão aí essa parte de definição de probabilidade condicional e essa parte de definição de eventos dependentes e independentes. Tranquilo? Até a próxima aula. Um beijo, fiquem com Deus. A gente se vê.